Olá, Carolina. Esta é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos e nesta aula será demonstrada uma possível resolução para o exercício de número 3 que está contido no conjunto de slides utilizado como material da disciplina para o conteúdo de funções. Lembrando que, como este exercício consiste da implementação de um algoritmo para resolver um problema, poderão ter implementações diferentes para a solução do exercício, diferentes daquela que está sendo proposta aqui, mas que nem por isso estão incorretas, por serem diferentes. Caberá a você, aluno, verificar a correção do algoritmo que você implementou para resolver o exercício, por exemplo, realizando um teste de mesa e, na dúvida, perguntando ao seu professor. Então, vamos lá. O enunciado deste exercício é composto por 3 itens, e como o código do algoritmo completo não é muito interessante ser apresentado em um único slide, eu vou resolver o exercício por partes. Então, começando pelo item A, que pede que seja escrita uma função que recebe 2 números inteiros e imprime a soma, o produto, a diferença, o quociente e o resto entre esses 2 números. Na descrição deste item, identificamos que teremos de implementar uma função que tem como tarefa bem definida realizar 5 operações aritméticas com 2 valores inteiros que serão recebidos por parâmetro, e essa função deve imprimir o resultado obtido em cada uma destas operações. Então, com a descrição deste item do exercício, fica claro que a nossa função terá que receber 2 parâmetros e que o tipo de dado de ambos deverá ser int. A outra informação que fica clara na descrição deste item do exercício é que nossa função não terá que retornar nenhum valor após a execução da sua tarefa, já que ela deverá imprimir os 5 resultados obtidos com as operações feitas, com os 2 valores a serem recebidos por parâmetro na sua chamada. Então, está aí uma possível solução para este item do exercício, que é a implementação de uma função de 16 linhas de código. Sendo assim, o cabeçalho da nossa função pode ser construído como consta na linha de código de número 3. Antes, vamos destacar que, como usaremos a função printf na nossa implementação, é necessário incluirmos a biblioteca stdio, como consta na linha de código de número 1 do algoritmo apresentado. Voltando à implementação da função, o tipo de dado do retorno da função, da informação que será retornada pela função, então, será void, o tipo de retorno dessa função, já que, como a gente já disse, ela não deverá retornar informação alguma após a execução da sua tarefa. O nome escolhido para a função foi operações algébricas, já que ela tem como tarefa bem definida realizar e apresentar os resultados de operações matemáticas feitas sobre 2 valores. E como já foi indicado no enunciado deste item do exercício, a nossa função deve receber 2 parâmetros e ambos devem ter como tipo de dado o tipo int. Então, está aí, entre parênteses, a lista de parâmetros da nossa função, separados por vírgula. Então, o nosso primeiro parâmetro será identificado entre as instruções da função como valor 1 e o segundo será identificado como valor 2. Partimos então para a implementação dos passos que deverão ser executados pela função. Antes de escrevermos os passos com comandos da linguagem C, vamos lembrar que os passos a serem executados por esta função, dada a sua tarefa bem definida, serão: realizar cada uma das operações aritméticas solicitadas no item do exercício e, após cada operação, apresentar ou imprimir, como foi dito no enunciado do exercício, imprimir o resultado obtido em cada uma dessas operações. E, claro, entre estas ações,
considerar sempre que os valores que deverão estar envolvidos nas operações são os valores atribuídos aos parâmetros da função quando esta for chamada. E, portanto, vamos considerar que estes valores a serem operados estarão armazenados nos parâmetros declarados, valor 1 e valor 2. Agora sim, vamos partir para a implementação aí da nossa função operações algébricas. Vamos inicialmente observar que, além dos dois valores a serem operados, esta função deverá manipular mais 5 valores, que são os resultados das 5 operações aritméticas a serem realizadas. Neste caso, será necessário então declarar dentro da função variáveis para que ela consiga guardar estes valores, estes resultados, enquanto realiza a sua tarefa. Sendo assim, a primeira instrução desta função será declarar 5 variáveis, uma para cada operação a ser realizada, uma para cada armazenar o resultado de cada operação a ser realizada. Então, teremos as variáveis identificadas como soma, produto, diferença, quociente e resto de divisão. E como estas variáveis receberão resultados de operações feitas sobre operandos inteiros, como é o caso dos nossos parâmetros, os resultados serão inteiros e, portanto, estas variáveis devem ser do tipo int, para que sejam atribuídos a elas valores deste tipo. Agora que já temos espaço para guardar todas as informações que vamos manipular dentro da função, podemos passar para a implementação da execução da tarefa propriamente dita. A primeira operação solicitada no exercício foi que deveria ser realizada a soma dos dois valores. Então, na linha de código de número 6, vamos incluir um comando de atribuição, onde será feita a soma dos dois valores armazenados nos parâmetros valor 1 e valor 2, e o resultado desta operação será atribuído à variável soma, já declarada. Então, já podemos imprimir o resultado desta primeira operação. Sendo assim, o comando da linha 7 é uma chamada à função printf, pela qual será impressa uma mensagem na tela composta por um valor inteiro, que no caso será o valor armazenado no parâmetro valor 1. Este valor será seguido pela impressão dos caracteres espaço em branco, sinal de soma e mais um caractere, espaço em branco, para então ser impresso um outro valor inteiro, que será o valor armazenado no parâmetro valor 2. Este valor será seguido pela impressão dos caracteres espaço em branco, sinal de igualdade e mais um espaço em branco. Por fim, será impresso um terceiro valor inteiro, que no caso é o valor armazenado na variável soma. E este valor será seguido pela impressão do caractere especial da linguagem C, que é o caractere barra invertida N, que fará com que o cursor passe para a próxima linha da tela. Com isso, podemos passar para a implementação da próxima ação a ser executada pela função operações algébricas, que no caso é realizar a próxima operação solicitada no iniciado entre os dois valores, que no caso é o produto. Então tá aí, a instrução da linha 8 será realizar a operação de multiplicação entre esses dois valores, guardados aí nos parâmetros valor 1 e valor 2, e armazenar o resultado na variável produto já declarada. Na linha 9, será impresso na tela o resultado desta operação com formatação semelhante àquela proposta e já esclarecida para a operação anterior, a operação de soma. Podemos partir então para a terceira operação aritmética a ser executada pela função operações algébricas, que no caso é a diferença. Então está aí, na linha 10, será executada a subtração entre os valores armazenados nos parâmetros valor 1 e valor 2, e o resultado será atribuído à variável diferença, já declarada, dentro da função. E para apresentar o resultado obtido com esta operação na linha de código 11, será necessário executar a chamada, a função printf, que deverá imprimir o texto com formatação semelhante às outras duas operações já realizadas. Partindo então para o cálculo da próxima operação, que no caso é o quociente,
A linha de código de número 12 divide o valor armazenado no parâmetro valor 1 pelo valor armazenado no parâmetro valor 2 e armazena o resultado da operação na variável quociente que já foi declarada. A linha 13 contém a instrução em que este resultado será impresso através da chamada função printf e apresentará o texto com formatação similar àquela já esclarecida. Chegamos então à última operação aritmética que deverá ser executada pela função operações algébricas, que no caso é calcular o resto da divisão do primeiro valor informado na sua chamada, que portanto está armazenado no parâmetro valor 1, dividir então esse valor pelo valor contido no segundo parâmetro identificado aqui como valor 2. Sendo assim, na linha 14 será feita a operação entre esses dois valores, utilizando o operador módulo da linguagem C. E o resultado será atribuído à variável resto divisão, que já declaramos. Na sequência, na linha 15, o resultado será apresentado com a chamada função printf. Observe na linha 15, na chamada da função printf, que como queremos que seja apresentado na tela o caractere %, já que este caractere faz parte da sintaxe da linguagem C em diferentes situações, por exemplo, como operador da operação que calcula o resto da divisão entre dois valores inteiros, como indicador de caractere especial de formatação para a construção de texto na função printf, etc. Então, para que este caractere efetivamente seja impresso na tela e não seja usado como parte da sintaxe da linguagem, é necessária a presença de dois desses caracteres seguidos na posição do texto em que este deverá aparecer lá no texto, como está contido após o caractere espaço em branco, que segue o primeiro valor inteiro a ser impresso com a nossa chamada função printf. Pronto! A função que executa a tarefa bem definida para resolver o problema proposto no item A do exercício já está implementada. Agora, observe que o comando return não foi incluído na implementação aqui proposta para esta função. Escolhi esta alternativa para reforçar para você que quando o tipo de retorno da função é void, este comando pode ser omitido da sua implementação. Passamos então para a resolução do item B do exercício, que pede que seja feito um programa em C, ou seja, implementar a função principal, a função main, que leia dois inteiros do teclado e chame a função implementada no item A. Neste caso, devemos definir a função main no nosso código-fonte. Segundo o enunciado, então, o programa deverá executar basicamente duas atividades: solicitar ao usuário que informe dois valores numéricos inteiros e, na sequência, estes dois valores informados serão utilizados para que a função implementada no item anterior seja chamada e execute a sua tarefa. Neste caso, realizar as operações aritméticas especificadas e apresentar os resultados obtidos em cada uma delas. Temos então aqui uma proposta de implementação da função main para este exercício, que é composta por 7 linhas de código. Observe que a indicação das linhas de código desta função não começam com a linha 1. Isto porque, na verdade, a solução do exercício deverá estar em um único arquivo de código-fonte e esta função deverá estar após a definição da função operações algébricas implementadas nos slides anteriores. E ainda, você primeiro deverá resolver estes exercícios à mão, no seu caderno. Então, primeiro implementar a função operações algébricas no caderno, para depois poder usá-la na implementação da função main aqui apresentada. Então, vamos analisar os detalhes da implementação da função main apresentada.
Esta função deverá manipular duas informações para a execução de seus passos. Neste caso, estas informações são os valores que serão solicitados ao usuário e, desta forma, será necessário declarar na nossa função main duas variáveis para armazenar tais valores. Na linha de código de número 19, é feita então essa declaração e os identificadores escolhidos para tais variáveis foram num1 e num2, e ambas têm como tipo de dado o tipo int, já que é para serem lidos dois valores inteiros. Na sequência, foram incluídos os comandos para que seja solicitado ao usuário que ele informe os dois valores inteiros, neste caso, o comando da linha 20, que no caso é a chamada à função printf, solicita ao usuário que ele informe o primeiro valor, e na linha 21 é feita uma chamada à função scanf para que o valor informado pelo usuário através do teclado seja armazenado na variável num1. Feito isso, podemos incluir os comandos das linhas 22 e 23, que realizam operações similares às duas anteriores, porém voltadas ao segundo valor a ser informado pelo usuário, que será armazenado na variável num2, como indicado na chamada função scanf na linha 23. De posse das duas informações que deveriam ser solicitadas, podemos partir então para a inclusão do próximo passo a ser executado pela função main, que neste caso é a chamada função operações algébricas implementada nos slides anteriores. No caso desta função, já que ela não retorna valor algum após a execução da sua tarefa, para chamá-la basta inserir na linha de código seu nome e informar os dois valores inteiros que serão associados a cada um de seus dois parâmetros. Neste caso, o primeiro operando para as operações executadas pela função deverá ser o primeiro valor informado pelo usuário, que está armazenado na variável num1, e o segundo operando será o valor armazenado na variável num2. Sendo assim, o comando da linha 24, após o nome da função, estas duas variáveis deverão estar entre parênteses separadas por vírgula, indicando que estes serão os valores a serem operados nas operações realizadas pela função operações algébricas. Feito isso, temos então as duas ações que foram solicitadas para esta função, e elas já estão implementadas. Já podemos inserir, então, no nosso código o comando return 0, que tem que estar presente em todas as implementações da função main. Agora, vamos ao item C do enunciado do exercício, que neste caso solicita que seja feito o teste do programa com os valores 11 e 3. Neste caso, vamos executar, então, o programa implementado. Após a execução do programa, a tela será apresentada, será essa, e a sequência de execução do programa para que fosse construída essa tela foi a seguinte. Inicialmente foi solicitado que o primeiro valor fosse informado, neste caso, foi informado o valor 11, como indicado no enunciado do exercício, como solicitado. Na sequência, foi solicitado ao usuário o segundo valor inteiro, e neste caso foi informado o valor 3, como indicado no enunciado. Assim que o segundo valor foi confirmado com a tecla Enter, apareceu na tela, então, os resultados das operações realizadas com a chamada função operações algébricas, considerando os dois valores informados que, como podemos constatar, a soma está correta, o produto está correto, 11 vezes 3, 33, a diferença também está correta, assim como o quociente. Quociente, no caso, realizando uma divisão inteira, só vou considerar como resultado a parte inteira, e o resto da divisão também está correto, já que 11 dividido por 3 não é 11, não é múltiplo de 3.
Então, há resto da divisão, que no caso é 2. Fechamos então mais uma videoaula da disciplina. Até a próxima.